A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 13, com o tema O Cativeiro de Judá. Hoje nós estamos finalizando o nosso trimestre, o terceiro trimestre de 2021, com bastante alegria. Nós aprendemos temas fortes, temas intrigantes, porém muito importantes para a nossa vida espiritual, porque nós precisamos conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus de amor, de misericórdia, mas um Deus que nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos. Esse é o Deus que faz, que nos trata como filhos. E filhos precisam de correções no seu tempo correto. Então Deus, ele age conosco dessa forma, mostrando que Ele quer o melhor para nós. Portanto, nós não sejamos como Judá e Israel. Nós sejamos pessoas que respeitem a palavra de Deus e aceitem a palavra de Deus como ela é. Não venhamos distorcer, sejamos retos. Como o rei Josias, a Bíblia diz que Josias foi um rei que teve retidão. Ele foi reto porque ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos então fazer a leitura do nosso texto áureo, da nossa verdade prática. Nosso texto áureo está no segundo livro dos Reis, no capítulo 36, no versículo 6, que diz: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram de seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Quando nós olhamos para nosso texto áureo, nós observamos aqui palavras que mostram a desonra que Judá estava tendo para com Deus. Nós encontramos palavras aqui que, como, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Então, a palavra zombar é muito forte. Zombaram e não zombaram de qualquer pessoa. Zombaram dos profetas, dos mensageiros de Deus. Outra palavra forte que nós encontramos aqui é desprezaram as suas palavras. Palavras de quem? As palavras de Deus. Então houve aqui um desprezo total, a falta de temor de Deus sobre o povo de Judá. Por isso, desencadeou um juízo de Deus contra Judá. E também nós encontramos aqui a palavra escarnecer. Eles escarneceram de seus profetas, eles abusaram. Eles, quando ouviam a voz de Deus por meio dos profetas, a palavra de Deus, ao invés de recebê-las como palavra de Deus, eles menosprezavam, eles riam, eles zombavam de Deus. Parece que nós estamos falando da nossa geração. Pessoas que zombam de Deus, zombam do verdadeiro evangelho. Nós sabemos que existe o falso evangelho, né? Porém, eu estou falando aqui do verdadeiro evangelho. E nós não podemos zombar do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus, porque é a nossa única esperança. A revelação do Senhor para nós, por meio da sua palavra, é a nossa única esperança, é o acesso que nós temos ao conhecimento a respeito desse Deus, né? Então nós vamos aqui estudar o período dos últimos 4 reis, onde não vai haver, como o texto diz aqui, não vai haver mais remédio, não vai haver mais solução para o povo de Judá. Israel já está no cativeiro e Deus ainda está dando chances ao povo de Judá. Não que eles eram menos pecadores, porque nós vamos ver que os mesmos pecados que estavam em Israel estão em Judá. Mas o Senhor está postergando esse juízo por causa de alguns reis que se arrependeram, como
o rei Ezequias, que trouxe um grande avivamento, né? Ou que promoveu, né, esse avivamento. Também o rei Josias, que foi reto diante do Senhor. Então, através desses reis, o Senhor então dá mais uma chance, mais um tempo. O Senhor vai postergar esse juízo. Porém, o povo não vai realmente se arrepender e o Senhor então vai agir. Nós precisamos notar e voltar um pouco no tempo de que essa terra em que Judá está foi uma terra habitada por um povo rebelde, um povo ímpio que ali estavam. E Deus deixou o povo de Israel no Egito por 400 anos, até que o povo que habitava Canaã, o povo original dali, a quantidade dos seus pecados, ou seja, o nível dos seus pecados se completasse para que o Senhor agisse e trouxesse juízo contra aquele povo. Então o Senhor esperou que a quantidade de pecados daquele povo se completasse. E então o Senhor usa o povo de Israel como juízo contra os cananeus. Porém, o Senhor faz uma aliança com Israel, dizendo para eles que ele seria o seu Deus e Israel seria o seu povo. E eles concordaram dessa forma, fizeram um pacto com Deus, um pacto deuteronômico, né? Um pacto da terra. E, e dentro desse pacto, o povo promete ser fiel a Deus. E Deus promete estar com eles, livrá-los dos seus inimigos, de prosperá-los em sua terra. Porém, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, vai desobedecer o Senhor de forma terrível. Então o Senhor vai tirá-los também, da mesma forma que tirou os cananeus, o Senhor vai arrancá-los daquela terra. Lembrando que o Senhor tem um propósito com essa terra, não só no passado, não só hoje, mas também uma promessa, um propósito escatológico para aquele ambiente, para aquela terra. Vamos aqui, então, ver o nosso tópico de número 1. Nós estamos estudando, então, os últimos reis. O rei Joacás, filho de Josias. Depois, o rei Joaquim. Depois, Joaquim e Zedequias, né? Os últimos 4 reis. E até que o declínio total acontecesse no reino de Judá. O tópico de número 1 diz sobre o declínio espiritual de Judá e as advertências dos profetas. Deus, por misericórdia, sempre usa os seus profetas para nos advertir. Sempre o Senhor usa os seus servos para dizer para nós o que nós devemos fazer. Não foi diferente, né? Com o povo de Judá, com o povo de Israel, o Senhor sempre criando uma forma de chamar a atenção do seu povo e para que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. Mas eles não viram. Os profetas falavam incansavelmente. Muitos deles morreram, muitos deles perderam a vida por estar pregando a palavra de Deus para aquele povo e eles, ao invés de ouvir, eles zombavam, são as palavras do nosso textual, eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles desprezaram as suas palavras e escarneceram, né, dos seus profetas. Essa foi a postura do povo de Judá. Por isso que o Senhor ele vai corrigir, o Senhor vai agir disciplinarmente contra Judá, assim como fez também com Israel. Eles passaram dos limites. Nosso Deus é paciente, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é um Deus bondoso, porém, ele estabelece limites, porque ele também é juiz, juiz de toda a terra. Imagina se Deus não corrigir os ímpios. Como que vai ficar? Sendo que
a essência de nosso Deus é de juízo, que ele é um Deus justo. Nós sabemos disso. Só que quando esse juízo ele se trata da nossa vida, nós temos a tendência de apontar, né, para outra circunstância, para outras pessoas, como se essas palavras não estivessem falando conosco, como que Deus não estivesse tratando pessoalmente conosco e nós tentamos apontar um outro culpado, uma outra situação. Mas Deus agora estava apontando para ajudar, dizendo: vocês é alvo do meu juízo nesse momento. E o subtópico de número 2 diz a previsão dos acontecimentos que levaram Judá, né, ao exílio. O profeta Jeremias foi um profeta que iniciou o seu ministério com o rei Josias, no período do rei Josias, e vai estender nos últimos 4 reis, que vai finalizar aqui, então, o reinado de Judá antes do cativeiro. E ele foi um profeta que encarou todas aquelas situações, ele foi reconhecido como o profeta chorão, né? Porque ele lamentava, porque ele profetizava o juízo de Deus, ele sabia que o juízo de Deus vinha sobre Judá, porém ele amava o povo, ele não queria a destruição. Então veja que situação difícil em que o profeta precisava encarar. Não é fácil ser profeta, né? A gente olha os profetas, a gente pensa assim, mas é que assim, é importante ser profeta, a gente vê que eles são porta-voz de Deus, eles trazem a palavra de Deus, mas não é fácil ser profetas, eles não eram bem aceitos. E, e Jeremias ele vai profetizar o juízo de Deus contra um povo que ele amava. Ele não podia distorcer a palavra de Deus, porque ele era um verdadeiro profeta, um profeta que obedecia ao Senhor, mas ele não podia deixar de trazer algo tão doloroso, até mesmo para o seu próprio coração. Então ele vai lamentar, ele vai ser um profeta que fica reconhecido na história como um profeta chorão, justamente por isso. E os profetas representam o próprio Deus, nem o próprio Deus tem prazer, né, nessas coisas. Pelo contrário, ele queria que o seu povo se arrependesse, ele queria que o seu povo se voltasse para ele, mas eles estavam com um coração tão endurecido, eles estavam dispostos, né, a desagradar a Deus. E o Senhor não queria isso. Então, a aplicação para nós, Deus não quer, Ele não quer exercer juízo contra a nossa geração, contra esse mundo. Ele quer que nós voltemos para Ele. Ele quer que nós nos arrependamos, né? Porém, Ele não pode deixar que as coisas continuem como estão. Ele precisa agir. Ele precisa tomar a sua posição de juízo contra essa geração corrupta que nós vivenciamos hoje. Quantos pecados terríveis, né? Corrupção, mortes, assassinatos, né? Terríveis, e tantos pecados que, se a gente for enumerar, a gente fica de cabelo em pé, são coisas terríveis. E Deus, ele vai agir. Deus, ele tem dado a essa geração uma chance. Ele tem postergado esse juízo, tem dado oportunidade à nossa geração. Porém, Deus vai agir. Por isso, hoje é tempo de nós voltarmos para Deus, de nós não desprezarmos a palavra de Deus, de nós evitarmos essas palavras fortes que nós vimos aqui no nosso textuário, como zombar, desprezar e escarnecer da palavra de Deus. Não faça isso. Você que está ouvindo esse vídeo, volte-se para Deus se você não fez isso. Volte-se para Deus, porque Deus em breve vai arrebatar a sua igreja. E quando Ele levar a sua igreja, a grande tribulação vai ter início nesse mundo e vai ser os dias piores,
e que a raça humana já viveu. Nós estamos falando aqui sobre o cativeiro de Judá. E o cativeiro de Judá foi terrível, mas nada comparado com a grande tribulação. Os dias terríveis que estão para vir sobre esse mundo, né? A palavra de Deus nos garante que isso vai acontecer. Então, como escapar disso? É fazer o caminho contrário de que Judá fez. Ao invés de zombarmos dos mensageiros de Deus, dos verdadeiros mensageiros de Deus, nós então devemos dar créditos. Em vez de desprezarmos as suas palavras, nós devemos nos apegar às palavras de Deus. Ao invés de nós escarnecermos dos pregadores, dos verdadeiros profetas de Deus, nós precisamos então dar valor a essas palavras, né? E aplicar essas palavras na nossa vida. As correções devidas, voltarmos para Cristo, para que a gente não venha sofrer o juízo de Deus. O item de número 3, né, diz motivos que levam Judá ao cativeiro. Então, eram vários motivos que levou Judá ao cativeiro. Os principais pecados foram da liderança, os líderes, os reis, os sacerdotes que deveriam ser exemplo do povo, eles estavam vivendo longe de Deus, dando um mau exemplo ao povo. Então veja, tudo tem que começar com a liderança. Se a liderança não tem uma postura de reverência a Deus, de fidelidade a Deus, não podemos esperar que o povo tenha essa postura. A idolatria, como a gente já vem estudando em outras lições, derramamento de sangue inocente, corrupção e injustiça social. Então, tudo isso estava acontecendo nesse período. A não observância do sábado, que era o dia que o Senhor havia escolhido para que o povo de Deus reservasse para adoração, e também a matança dos profetas. Eles estavam matando os servos de Deus que o Senhor estava enviando para lhes pregar a palavra de Deus. Veja bem, Jesus ele disse isso lá em Mateus capítulo 23, versículo 35. Jerusalém ela foi reconhecida como o local em que eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles a quem lhes eram enviados. Essa era a fama de Jerusalém, né? E isso é terrível quando o povo de Deus menospreza os profetas. Então Deus, por sua misericórdia, por meio desses profetas, ele estava dando inúmeras chances de arrependimento. Eles não poderiam reclamar de que Deus não avisou, que Deus não estava dando a eles uma oportunidade, uma chance de saber, de ter uma outra opção. De forma alguma. O Senhor estava dando a eles uma opção de se arrepender. É o que está acontecendo hoje. Deus está usando pregadores, apesar de ter os falsos profetas, como no período também que nós estamos estudando, havia falsos profetas, enquanto Jeremias pregava a verdade, havia os profetas da prosperidade, né? Os profetas que diziam, está tudo bem, né? As coisas vão estar sempre bem, vão melhorar a cada dia mais. E hoje a gente vê isso. Os profetas da prosperidade dizendo, sua vida vai melhorar. E não é isso. Deus, ele vai agir com juízo. Deus, ele vai colocar fim nas iniquidades do povo da nossa geração. Por isso, nós ficarmos livres disso, nós precisamos se apegar à palavra de Deus. O tópico de número 2 fala sobre a obstinação de Zedequias e a sua queda. Então, a gota d'água foi o seguinte, para que o ponto final, para que o povo fosse levado para a Babilônia, né, que era agora o povo, era a nação que Deus estava usando para exercer juízos contra Judá, era a Babilônia, não era mais a Síria. E
Jeremias vai dizer: ó Zedequias, você deve submeter-se ao rei da Babilônia. Por quê? Porque eu que estou fazendo isso. Eu que estou levantando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, contra Judá. Essa obra é minha. Você então deve submeter a isso. Você precisa aceitar isso. E ele então não submeteu-os ao domínio de Nabucodonosor. Então a destruição foi total. Caminhando aqui para o final. Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. E foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então, houve nesse momento, então, matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Mas nós não podemos terminar esse trimestre falando só do cativeiro e do juízo de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele quer que o ímpio se arrependa. Por isso ele deixa um fio de esperança. Ele havia deixado uma promessa da vinda do Messias. E o Messias seria então a restauração. Seria aquele que traria então esperança para o seu povo. E também para todos nós. O Messias é Jesus Cristo. Jesus é a esperança. Esperança para o povo de Israel e esperança para todos nós. Todos nós só podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo. Portanto, você que ainda não recebeu Jesus, receba Jesus na sua vida. Assim como o Senhor exerceu juízo sobre Judá e Israel, ele exercerá juízo sobre a nossa nação, sobre esse mundo, muito em breve. Portanto, se apegue a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que esse resumo sirva para todos nós como exemplo do amor, mas também um exemplo da justiça de Deus. Fica com Jesus. Amém.